Temos a satisfação de contarmos hoje com o Fábio Opp, trabalhador aqui da nossa casa, que vai nos falar sobre o tema Vida e Pensamento, e que Jesus te intua. Caros amigos, boa noite para todos. É sinceramente uma grande alegria, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez com a oportunidade de compartilharmos algumas reflexões sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque entrar em contato com o livro bíblico, em especial com as narrativas da vida de Jesus, é um convite direto, individual, personalíssimo e intransferível a uma grande jornada interior, a viagem da renovação pessoal. Naquela edificação do homem novo, em detrimento do homem velho, já cansado e encoberto de andrajos. Mas diga-se de passagem, alicerçada na fé raciocinada, porque o Espiritismo não tem a imaturidade do convencimento. O Espiritismo não quer convencer a quem quer que seja, através de proselitismos, através de cerimônias religiosas repleto de cultos, de comportamentos ritualísticos, místicos, severamente observados. Não. O Espiritismo sabe que toda crença, quando imposta, fere a livre consciência. Toda crença, quando imposta, fere o livre-arbítrio e a liberdade de pensar. Toda crença, quando imposta, é superficial e, quando muito, apresenta e desperta apenas as aparências da fé. De modo que o Espiritismo expõe os seus fundamentos aos olhos de todos, sem distinção, para que cada um, a seu modo, à sua maneira, com aquilo que pode, com aquilo que é capaz de fazer, de maneira consciente, racional, começar essa edificação interior, esse processo incessante de renovação. E rigorosamente falando, nesse processo, relembrar a cada minuto, a cada segundo, a cada experiência, a cada prova, a cada vicissitude, enfim, a cada instante de encarnado, daqueles compromissos assumidos ainda no mundo espiritual, para o processo de regeneração de nossa alma, de reconstrução do nosso destino, ou de restauração do nosso destino. E aqui, eu inicio então a minha reflexão de hoje. Eu convido a todos a nos dirigirmos ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Mas também pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Porque este será o nosso pano de fundo. Será a nossa tela que dará as cores da interpretação e da nossa reflexão. Lá o evangelista escreveu a seguinte frase dita por Jesus: segue-me, mas deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu vou repetir para você degustar. Segue-me, mas deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Depois de Jesus falar à multidão, ele então segue caminho em direção à outra margem do Tiberíades, a margem oriental, e é seguido por muitos, entre eles escribas, discípulos. Em um dado momento da jornada, um deles para Jesus e diz: mestre, desejo seguir-te aonde quer que vás. E aí então Jesus trava um diálogo rápido com ele e recomenda: segue-me, mas deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos nos ater apenas a esta pequena frase de Jesus. Vamos deixar o contexto um pouquinho de lado. Uma frase que a primeiro momento beira um paradoxo. Como que o morto vai levantar
cavar uma cova e enterrar a si mesmo. Como que o morto irá se enterrar? Não há como. Então, a que morte Jesus se refere? A que morte Jesus está apontando como sendo algo fundamental para que o siga? Será que há uma carga espiritual, pedagógica, aqui? Eu me lembro de uma frase dita pelo então já desencarnado poeta gaúcho Mário Quintana, que em um de seus poemas escreveu o seguinte: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa. O diabo é deixar de viver. Olha que curioso. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa. Diabo é deixar de viver. Olhemos para essa frase. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa. É o determinismo natural da desencarnação. Você irá passar pelas portas da desencarnação, quer queira, quer não queira. Quando viemos do mundo espiritual para cá, a passagem de volta já estava comprada e está carimbada. Só não tem a data, que é para que não nos assustemos. Mas voltaremos. Nós entraremos pelas portas abertas e escancaradas da própria consciência. Não há o que se fazer em relação a isso. Quer você tenha feito promessas à deusa Calipso da mitologia grega, que prometeu a Ulisses uma vida de Deus e a juventude eterna, quer você não tenha feito, você irá desencarnar. E nunca se discutiu e se viu tanto uma luta incessante consigo mesmo para não envelhecer, como nos dias de hoje. O fato é que nós desencarnaremos. De que me importa? O diabo é deixar de viver. Jesus estava se referindo exatamente a esse ponto, de deixar de viver enquanto está em vida, de deixar de viver enquanto você ainda está encarnado. O que você faz nesse curto espaço de tempo de encarnado? É quando você passa a apequenar a sua vida ainda mais do que ela já é pequena. É quando você passa a torná-la fútil, inútil, banal, uma vida superficial. É quando você passa a entregar absolutamente nada ao mundo. Nada que o mundo lhe confiou em potencialidades e habilidades. Você não entrega nada, a não ser a você mesmo, numa postura egoística e vaidosa. Em uma postura onde você pensa que todo mundo deve girar em torno dos teus próprios desejos. Aonde você acha que as tuas dores são sempre maiores do que as do outro. Uma vida fútil. Uma vida banal. E esse assunto é tão importante e é tão sério que Jesus recomendou como postura, como passo fundamental para que o siga. Não vamos confundir fundamental com essencial. Fundamental é aquilo que é necessário, aquilo que colabora para chegar ao essencial, mas que por si só não basta. É necessário sempre um algo mais. Então, se o essencial é estar com Jesus e de mãos dadas, o fundamental é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A morte da mágoa, a morte do ciúme, tantas mortes no dia a dia. Ora, quem de nós nunca fez uma prece
rogando a providência divina que olhe para nós, que um raio de luz do seu amor nos atinja. Somos incapazes de olhar para o lado e enxergar ali algumas dezenas de irmãos, esperando a nossa vontade de amar. É uma postura de morte. Quem espera convites para trabalhar com a providência divina, trabalhos grandiosos, trabalhos onde você apareça, onde você seja apontado, identificado, enquanto a providência divina confia sempre os menores, porque sabe que ali, aonde ninguém está vendo, é que você não irá falhar. É uma morte em vida. E esse assunto é tão sério que Emmanuel escreveu um comentário pessoal, se referindo a essa pequena frase de Jesus, e que está nessa obra que é lida no começo de toda a exposição espírita aqui na casa, Fonte Viva. Uma obra aparentemente simples. Uma obra que por quase todos nós é usada apenas como um reforço positivo. Na abertura de um evangelho no lar. Quando você acorda ou quando você vai dormir. Uma obra que merece ser estudada em todos os seus pontos. No capítulo 143 dessa obra, Emmanuel escreve o seu comentário e o intitula Acorda e Ajuda. Só o título da sua reflexão já dá uma palestra. Porque não basta acordar. Porque estar de olhos abertos, um zumbi também fica. É preciso ajudar. Mas também não basta apenas ajudar. Pode se tornar mecânico, automatizado, inconsciente. Não me refiro ao arquétipo da psicologia. Me refiro à não consciência do comportamento. Então é necessário, de mãos dadas, acorda e ajuda. E assim será a nossa reflexão, em duas partes. Acorda e ajuda. Presta atenção, porque agora quem vai falar é Emmanuel. Se referindo a deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele diz: Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim, conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é aquele que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula pelas sombras da morte, sem morrer. Trânsfugas da evolução. Trânsfugas da evolução são aqueles que fogem. Ora, quantas vezes não fugimos da evolução? Quantas vezes estamos prestes a dar um passo para subir um degrau e retornamos? Mas não é um retornar na evolução, porque isso não existe. É retornar aos sentimentos que conhecemos, ao sofrimento, com a única justificativa: ao menos eu conheço as lágrimas que cairão dos meus olhos. Sempre que estamos prestes a dar um passo, segundo Emmanuel, somos todos, ao menos em um dado momento, trânsfugas da evolução. Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram
residem em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra, se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. Se atormentados pelas mentiras, com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Ilusão, devaneio de encarnado, que coloca sempre a bússola orientadora das suas escolhas, das suas decisões, naquilo que brilha diante dos olhos. Túmulos de cifrões, mentiras, ilusões. Ora, se a própria verdade que os nossos olhos cogitam que seja, é quando muito meia-verdade. Ora, dizemos que vivemos num mundo aonde colocamos a nossa bússola orientadora em uma verdade. Perguntemos a Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi para o universo, que estava na órbita da Terra. Ele não viu o céu azul, porque não há céu azul. O que há é uma refração da luz, ilusão aos nossos olhos. O próprio universo é sustentado por forças invisíveis. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca, que estão no interior do núcleo atômico. Mantém a tua própria existência e você não vê. Dizem os físicos, se pegássemos o Corcovado, retirássemos todos os espaços intraatômicos e intramoleculares, ele caberia dentro de uma caixa de fósforo e sobraria espaço. Então o que enxergamos é quando muito meia-verdade. O fato é que numa ilusão de vida, o bezerro de ouro ainda é a bússola ordenadora. Realizamos as nossas escolhas pessoais, sociais, profissionais, muitas vezes familiares, baseadas num paradigma de pensamento chamado de materialismo. Porque sempre aquilo que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que é imponderável às nossas mãos, à ponta dos nossos dedos, em um primeiro momento, nunca é considerado para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Sempre olhamos para o mundo, observando valores, números, respostas concretas, consequências concretas. A exemplo, no sistema governamental de uma nação, nós percebemos que números fazem parte da nossa vida. O sistema de uma nação, cada um dos seus cidadãos é representado por uma sequência de dígitos. Primeiro, que o identifica como sendo alguém vivo. Depois, sujeito natural, dotado de direitos e deveres. Número. Mas não importa. A exemplo de uma democracia, ele pode ir lá e escolher aquele que o representará. Representará os seus interesses quanto coletividade. Ele escolhe ser representante mediante o número. E que ainda hoje, na maioria estarrecedora das vezes, depois de escolhido, enxerga apenas números na sua frente. É assim também quando vamos tratar da saúde física. Seja uma instituição pública, seja ela privada, não importa. Você é identificado. Você é definido por um número. Número que por vezes diz o que você pode e o que você não pode fazer ali. Aliás, a própria vida biológica é identificada por números. Números que representam os ciclos cardíacos,
o compasso sístole diástole, a pressão sanguínea, números de glóbulos, a oxigenação, taxas hormonais, as velocidades das sinapses neuroniais, expressas em um número, e que, se comparado com uma tabela pronta estática, diz se você está dentro de um parâmetro dito normal. Número. Mas também está presente na nossa vida profissional. É assim numa empresa. Mas ali agora os números são valores, dispostos cuidadosamente em tabelas, em targets, porcentagens de mercados, definindo o quanto você é capaz de acrescentar em um valor para aquela empresa. E quando esse valor tende a zero, você aproxima-se perigosamente do desemprego. Números. Que também corresponde, por exemplo, a um sistema acadêmico, e ali parece que há um paradoxo. Ali o indivíduo, quanto aluno, é identificado o seu valor mediante um número, a uma nota, que pouco condiz com aquilo que ele é capaz de fazer da própria vida, mas que o aproxima de um resultado perfeito, de um gabarito. E ainda, muitas pesquisas são feitas, ali nesse meio, entregues em formas de projetos, de artigos, o mundo científico olha para elas, às vezes só para acrescentar um número ao seu sistema quantitativo do que eu fiz, sem se importar na edificação, na colaboração, para construir uma sociedade cada vez mais ética. Ora, é assim também em sociedade. É também assim no convívio social, pessoas que gostam de ser identificadas por números, valor, que corresponde ao seu salário mensal. E ainda, pessoas que gostam de demonstrar em um valor aquilo que ela é capaz de debitar da sua conta corrente, demonstrando uma profunda imaturidade espiritual, por ainda não observar um vale gigantesco entre a necessidade e o supérfluo. É assim também no mundo religioso. Apenas entre nós espíritas, quem não conhece aquele que gosta de se definir? Por números. Números que identificam quantos anos ele faz parte de uma instituição espírita. Mas que pouco diz, ou quase nada, do que ele foi capaz de construir dentro de si. E ainda, décadas que representam o quanto ele se considera espírita na presente encarnação. Como se décadas e números representassem uma edificação interior. Então você deve ter se dado conta de que é um fato incontestável de que números fazem parte da tua vida. De que o sistema quantitativo é parte integrante da tua vida. Não há muito o que se fazer em relação a isso. O fato é o que você faz com esse sistema. Como você age mediante ele. Porque é quando você coloca a cabeça no travesseiro, se prepara para ter uma noite de descanso, que você se dá conta de que há algo mais ali na tua vida. Não apenas números. Não apenas valores. Não apenas aquilo que eu fiz e que representa algo concreto. E é exatamente nesse ponto que Allan Kardec levanta a mão e pede a palavra. E aqui o seu pensamento, obviamente inspirado pela pleide do Espírito de Verdade, é triunfal, sem nenhum exagero na palavra. O seu pensamento que se torna uma base, um eixo de todas, sem exceção, todas as suas argumentações. Seja com materialistas, atomistas, seja com ateus, tenha sido elas com religiosos, com padres, com curas, com abades, seja com os próprios espíritas. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A grandeza
da causa inteligente está expressa na razão do efeito. Ora, é ali que você percebe isso diante dos teus olhos. Porque naquela hora você percebe que números, se colocados em uma balança, são de uma frieza impiedosa e que pouco representa o que você está fazendo ali. O que você fez da tua vida. O que é que eu faço de mim? Quantas vezes o dia fora profundamente entristecedor, e um abraço foi capaz de você ter se despertado naquela hora de profunda reflexão. Aquele dia valeu a pena pelo beijo que você deu, porque todo o resto foi entristecedor. Então há algo aqui grandioso que te permeia e que você poucas vezes não se dá conta de que tenta te preencher. Esse sentimento se chama amor. Mas não nos referimos aqui ao amor divino para nós, porque aí é outra questão. Se Deus é absoluto, Ele nos ama de maneira absoluta. É como diz Emmanuel, capítulo 1 da obra que intitula-se essa reflexão, Pensamento e Vida. A mente é o espelho que reflete a luz divina. A mente é o espelho que reflete o amor divino. É disso a que nós nos referimos em uma reflexão. Naquela hora. É a esse ponto. Quando alguém que você muito ama adoece, e ninguém em vida é capaz de fazer algo por ela, seja curas, seja uma instituição de saúde, seja o que for, você é capaz de fazer as promessas mais extravagantes, de doar tudo que você tem. Mais do que isso, aquilo que você pensa em ter, aquilo que você pensa em conquistar. Você assina uma nota promissória e diz, se for possível, eu dou 3 encarnações para mais 1 minuto ao lado da pessoa. Então é um fato que há esse sentimento dentro de nós e que dá sentido à minha vida. Muito embora seja de difícil reflexão, seja de difícil definição. Porque quando você levanta daqui, dá uma topada com a canela na ponta da cama, você sabe o que é dor. Você sabe o que é aquilo que você está sentindo. Você sabe definir isto. Quando alguém te diz, fulano, eu te amo, pergunte, a que se refere? Indague o que você sente. Não há palavras. Quando você diz eu amo, eu te amo, se pergunte o que estou sentindo. Palavras não definem. É como um abraço que diz muito sem palavras. Então esse sentimento que nós humanos tentamos definir, o que beira o indefinível, afinal João Evangelista define Deus como sendo o amor, passou pela mente humana durante milênios e tentou ali então ser definidos por muitos pensadores. A começar por Platão. Platão, você sabe, é o pai da filosofia. Platão escreveu 35 diálogos. Entre eles, o último diálogo no banquete chamado Diálogo sobre o Amor. E ali nesse diálogo ele coloca a fala na boca de uma personagem, Sócrates. E ali então ele define o amor como sendo Eros. Eros. Eros que é a raiz de muitas palavras que você conhece hoje. Erótico, erotização. Eros faz parte da tua vida. Eros significa amar é desejar. Eu amo o que desejo,
Amo na intensidade em que desejo. Amo enquanto desejo. E quando não desejo mais, não amo mais. Simples assim. Simples e rápido, indolor. Ora, se amar é desejar, o que é então desejar? Aí Platão explica. Desejar é a falta. Eu desejo ser aquilo que não sou. Eu desejo me tornar aquilo que eu ainda não me tornei. Eu desejo conquistar algo em mim que eu ainda não conquistei. Não há problema nisso. Com uma profunda audácia de minha parte agora, podemos tentar entender de maneira humana o porquê Saulo de Tarso ficou cego à estrada de Damasco depois de ver Jesus. Às vezes é preciso que você fique cego para que você deseje enxergar. Às vezes é preciso que você fique cego para desejar ver as cores, para dar valor ao colorido, para dar o valor necessário àquilo que você vê e o que você faz com aquilo que você vê. O problema não está nisso. O problema está em quando você deixa de desejar porque você conquistou e você o coloca dentro de um baú de desejos mortos e de amores assassinados e o enterra. Ali está o problema. Então aqui Aristóteles, que era seu discípulo, e que se tornou um subversivo ao colégio platônico, ergue a mão e diz assim: não pode ser apenas isso. Aristóteles, que você sabe, é o pai da nossa maneira de investigar, da nossa ciência. Ele diz: não pode ser apenas desejar, é muito pouco. Então ele propõe uma nova definição agora, com a palavra filia. Filia de filos. Filia é amar aquilo que você tem. É amar a conquista. É amar as pessoas que você tem ao seu lado. Se você é professor, é amar a turma que você tem ali na sua frente, naquela hora. Naquela quinta-feira mudurrenta, às 7:30 da manhã. É amar o emprego em que você está. É amar a sociedade na qual você está inserido. É amar a família da qual você faz parte. Enfim, é uma reconciliação com o real. Uma reconciliação com o mundo do jeito que ele é, da maneira com a qual ele se apresenta, não com o mundo que desejamos que fosse, ou com as cores que desejamos, com o real. Allan Kardec faz menção a isso na Revista Espírita, as pazes com as nossas entranhas. Pazes. Fazer as pazes com o mundo, porque nem sempre vivemos no mundo real. E é no nosso dia a dia que percebemos que Aristóteles também não é tão sábio assim. Ou quem sabe não entendemos a sua reflexão. Porque nem tudo me alegra. Nem todas as conquistas me deixam alegre. Ora, se eu plantei limão e vou colher limões depois, não é muito legal de se alegrar quando você esperava laranjas. E então, o pensamento humano olhou para isso e tentou definir esse sentimento que te anima no dia a dia, na vida do jeito que ela é. Baruch Spinoza, no ano 1600, definiu isto como sendo alegria, passagem para um estado mais potente de si mesmo. Mas ele também foi motivo de reflexão de tantos outros. Lucrécio, um século antes de Cristo, em um poema chamado De Hero Natura, definiu como sendo clinamen, raiz de outra palavra conhecida por nós. No ano 1600, Thomas Hobbes, no Leviatã, chama de conatus.
Friedrich Nietzsche, de vontade de potência, Schopenhauer só de vontade, Freud a adaptou ao seu pensamento, ao seu meio, e chamou de libido, Bergson, de ela vital. Todos olharam para o efeito desse sentimento que oscila. Porque você sabe que ele oscila. Tem dias que você está repleto desse sentimento. Você não acorda, você pula da cama. Não há barreiras para você. Não há tempo ruim. Você vai e você faz. Entretanto, há dias que você está borocochô. Há dias que você precisa fazer uma força descomunal para levantar da cama. Esse sentimento oscila em você. Há um espelho que não está refletindo algo direito aqui, do pensamento de Emmanuel. Efeito. Mas foi um homem no sentido espírito, que há pouco mais de 2000 anos, que não precisaria reencarnar, se encarnou para viver este sentimento, não para definir, para viver. Nasceu em uma gruta de calcário, a 17 quilômetros de Jerusalém. Veio pobrezinho, sem nenhuma púrpura de matéria, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E aí então ele passa a viver de maneira a que todos pudessem olhar para ele e perceber que há algo que alimenta você. Mas ele não definiu. Foi somente um homem, um tempo depois, que olhando para o colégio apostólico de Simão Pedro, teve a audácia de definir. E chamou isso de caridade. Paulo de Tarso. Caridade, o amor em movimento. Ora, a causa é o amor. O que te alimenta é esse sentimento que tem por obrigação ser colocado em movimento. Porque senão é como uma água que empoça. Não há muito o que se fazer com uma poça de água. É preciso que torne ela algo que escoe o amor. Então aqui você deve ter se dado conta de que Emmanuel realmente está certo. É acorda e ajuda. Porque com Jesus nós entendemos de que acordando, percebemos que a nossa vida deve ser assumidamente dedicada ao outro. Percebemos que a nossa vida só tem valor quando acordamos e nos preocupamos com o outro. Mas essa preocupação é uma preocupação real, como por exemplo foi definida por Tomás de Aquino na Suma Teológica. Percebam que belo, numa relação de amor, o eixo de gravidade tende sempre para o amado. É o amante se esforçando para que o amado vença. É o amante construindo para que o amado também se segure. É quando o amante se ofusca para que o amado brilhe. É aí que está a junção do acorda para o ajuda. E aqui entramos na segunda parte da reflexão, na parte de ajudar, do ir. Agora entendendo que há um sentimento dentro de mim e que poucas vezes eu dou valor. Continua Emmanuel. Aprende, meu amigo, a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir na dor do vizinho a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos, para todos, porque ninguém respira tão somente por si. Ninguém respira tão somente por si. Pensa comigo. O átomo de oxigênio
que você respirou há alguns minutos atrás e que foi fundamental para manter a tua vida orgânica, agora, saindo dos teus pulmões, irá contribuir para o sustento daquele que está ao seu lado e você não se dá conta. Então há sempre uma troca. Cedemos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Então, se despertar vai ao encontro de uma vida coletiva, a nossa vida já não é mais de erros e de punições. Não é mais, porque erros e punições são apenas ponto de vista meramente humanos. São de escolhas e de consequências. De escolhas e de consequências. E escolhas realizadas naquilo que enxergamos, mas também na nossa capacidade de refletir e de interiorizar e de expor através de comportamentos. Desde que o homem pensa para viver, desde que em suas mãos repousa o livre-arbítrio, que ele olha para fatos, que ele compara, que ele retira conclusões e age, ele se deu conta que a sua vida é completamente diferente de todo o resto da natureza. Ele percebeu que na natureza tudo é do único jeito que poderia ser. Na natureza, o vento venta sempre da mesma maneira. O gato gateia, o cachorro cachorreia. Sempre acontece da mesma forma dentro de limites. A aranha tece sempre a sua teia, independente do local, independente das circunstâncias, sempre da mesma maneira, da mesma forma. O nó é sempre igual. E diga-se de passagem, ninguém a ensinou. Seria estranho se você olhasse ali para a natureza e percebesse o abacateiro discutindo com o abacate. Você não vai cair hoje. Você vai se esborrachar. Não, vou cair amanhã porque senão alguém vai me comer. História que não tem nexo nenhum, lógica nenhuma. Porque na natureza, quando é para cair, simplesmente cai, ponto final. Claro, determinismo natural. Em nossa vida de espíritos há o determinismo, a morte da desencarnação. Entretanto, todo o resto são escolhas. O homem percebeu que a cada minuto a sua vida pode ser completamente diferente do que ela é agora. Ele escolhe, ele decide, ele delibera, ele deixa de viver vidas que ele não quer viver, enquanto em vida. É o que o filósofo Jean-Jacques Rousseau diz. O homem precisa aprender a viver com liberdade. O homem precisa aprender a transcender a si mesmo. E esse viver com liberdade não significa irresponsabilidade. Liberdade é andar num caminho de direitos e deveres, mas também entregar ao mundo em forma de competência, de responsabilidade, de expertise, de atitudes moralizadas, contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez mais ética. Aquilo que o mundo confiou em forma de potencialidades, de habilidades, da tua própria natureza, de transcendência de si mesmo. Por que transcendência? Porque a minha conquista de hoje não garante a minha conquista do amanhã. É sempre necessário se renovar. E aqui o filósofo espírita Leon Denis, num capítulo chamado O Livre-Arbítrio, da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz: é um fato incontestável, a quem quer que seja, de que nós, seres humanos, estamos fadados à liberdade. Então há um problema aqui, de aprender a viver com a liberdade. E ele propõe 2 caminhos para aprender a viver com liberdade. O primeiro, o de uma libertação intelectual, que o aproxima agora sim da verdade. E o da libertação moral, que o aproxima da virtude. Os limites, moral, virtude.
verdade, para o estado em que nos encontramos. Mas Leon Denis, agora no outro capítulo chamado Pensamento, vai mais longe. E ele diz que nesse processo do acorda e ajuda, você tem que cuidar com aquilo que você está ajudando. O pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o é o do escritor, o do poeta, o do orador, o do artista. Faz brotar incessante fluorescência de ideias, de obras, de concepções que irão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento, e aqui Leon Denis faz um apontamento a uma comunicação de Jean-Jacques Rousseau, Revista Espírita, 1861. Diz ele: eu aprendi no mundo espiritual de que o espírita tem uma grande tarefa, a de despertar o pensamento, a de parar de ferir consciências e começar a pensar. Então ele está se referindo a todos nós espíritas, diretamente no processo de construção. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve as lágrimas da vida e traça o caminho da humanidade. E é temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida quanto para a ascensão. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do Espírito reverte para seu autor, com as mesmas consequências. É por isso que o mundo tem a cor que gostamos. É por isso que encontramos sempre aquilo que procuramos. Reverte sempre. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio da nossa longa história. Um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. É assim, na vida do além, ou numa vida com glória, ou sendo ela uma vida com vergonha. Uma vida com vergonha, ou uma vida com glória. Então há aqui um passo importante quando Jesus convida: segue-me. Enterra aquilo que não condiz com a tua própria natureza. Aquilo que você tenta reviver e que não deve ter vida. Não é fácil. Convenhamos, sabemos que não é nada fácil. Jesus falou disso. É necessário usar de violência aqui dentro. Violência. Se perguntássemos agora, em uma entrevista, há uma borboleta que voa pelos ares livres, ela nos diria: do tempo em que ela se manteve dentro de um casulo enquanto lagarta. A sua conquista se deu começando ali, sozinha, solitária. Se perguntássemos a um grão de trigo da farinha, ele falaria que existe uma grande distância entre ser planta e ser alimento, a pedra do moinho, que espreme, que dilacera. Se perguntássemos a uma árvore que dá sombra hoje, ela falaria do período importante enquanto ela esteve sozinha, enquanto semente, numa cova escura. Semente, potencialidades. É assim.
se tivéssemos a oportunidade de nos entrevistar, a nós mesmos, a nossa personalidade, a nossa identidade de daqui 1000 anos, agora, num diálogo, num colóquio, diríamos a nós mesmos, com certeza, aguenta. Aguenta. Sê firme. Use, como diz Paulo, o capacete da esperança para aguentar. Porque eu só sou hoje o que sou por causa disso. Só por causa disso. Então passemos a olhar para a vida, de fato, da maneira e do jeito que ela é, dando o valor necessário a todo esse sistema quantitativo, mas o seu valor devido, que é o de aprimoramento, não o de domínio, não o de fazer com que a nossa vida se torne um inferno. É como diz o Divaldo, há muita gente indo para o inferno, pelo caminho do céu. Passemos a olhar para a nossa vida com um pouco mais de maturidade, porque se Jesus há 2000 anos recomendou como um passo fundamental, quiçá 2000 anos depois, hoje. Eu encerro a reflexão aqui. Porque pensamento é vida, é acorda e ajuda. É olhar para si mesmo, se enxergar um anjo em potencial. Mas não espere um anjo amanhã feito de cristal. É feito de adamantium, aquele metal teórico, indestrutível. Encerro com Leon Denis dizendo: meu irmão, tende por templo o universo. Tende por altar a consciência e por lei a caridade. Por imagem, Deus. E por religião, o amor. Pensamento e vida. Desejo para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Fábio. Uma lição, né? Nós sabemos que a doutrina espírita, ela é, além de ser racional, ela intelectualiza a todos e nos faz pensar. Esse é o consolo, porque o conhecimento também é consolo. Ao sabermos, dentro da doutrina, que somos chamas divinas, criadas por Deus, que é amor, não tem como fugir no futuro, agora, dessa finalidade. Uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. A opção é do livre-arbítrio de cada um. Obrigado, Fábio. Que Deus continue te iluminando dessa forma. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa
nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.